Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos estudando durante esta semana sobre a comunhão. Nós já vimos a comunhão com Deus, já vimos a comunhão com os irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a comunhão da igreja primitiva. Por que nós falamos igreja primitiva? É porque ela surgiu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso narrando sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E ali muitos creram em Cristo Jesus. Inicia-se a igreja primitiva. E a partir do verso 42 até o verso 47, diz assim: como viviam os novos convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o que nós podemos aprender sobre a comunhão da igreja primitiva? A primeira coisa que nós podemos notar e aprender aqui, que esta comunhão, ela surgiu através da perseverança. Em uma comunidade, em um grupo, sempre nós vamos ter vários problemas, vários pensamentos. Cada um pensa de um jeito, cada um quer viver de um jeito. Então, eles perseveravam nesta comunhão. Eles não olhavam para os defeitos, eles olhavam para as qualidades, olhavam para o amor de Deus na vida daquelas pessoas e nos ensinamentos dos discípulos. E isso fica bem claro. Atos 2,42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E no verso 44 e 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com singeleza de coração. Esse é o 46. O 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eles perseveravam nesta comunhão, nesta unidade, nesta união. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que eles compartilhavam as bênçãos. A comunhão da igreja primitiva era cheia do derramar de bênçãos de Deus. Por causa do quê? Por causa da oração, por causa da comunhão, e por causa da presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E eles viviam no partir do pão e nas orações. Então eles compartilhavam as bênçãos. Que bênçãos são essas? Atos 2, 45 e 46 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tudo era comum e eles compartilhavam aquilo. Tinha alguém necessitado e eles iam lá, vendiam certa coisa e aquele dinheiro passava para suprir a necessidade daquela pessoa. No verso de número 32 a 35 do mesmo texto de Atos, capítulo 4, diz aqui, 32, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma.
ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e a todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então tudo era comum e eles compartilhavam as bênçãos que tinham com as pessoas que tinham necessidade. Então a comunhão da igreja primitiva era uma comunhão através da perseverança, era uma comunhão que compartilhavam as bênçãos, mas também era uma comunhão que viviam o ensino, a doutrina dos apóstolos e o temor, o respeito, a reverência com a autoridade dos apóstolos e o temor e a reverência com Deus, com Cristo Jesus e com o Espírito Santo. Atos 2, 42 e 43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E o 4:33, que nós lemos também, diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Graça é o favor que nós não merecemos, mas Deus derrama graça sobre as nossas vidas. Aonde há o ensino, a doutrina e o temor a Deus, há graça sobre graça, porque Ele derrama sobre nós a sua graça. Queridos, e por último, a comunhão da igreja primitiva era através da fé e do testemunho. Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E no verso de número 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o Senhor operava prodígios e milagres por meio dos apóstolos. E as pessoas viam os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, e havia temor, havia reconhecimento, havia fé, havia testemunho, havia proclamação. E as pessoas se rendiam aos pés de Jesus, crendo nele, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso único Senhor e Salvador. Os apóstolos eram o canal de bênção de Deus para proclamar a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou para nos perdoar dos pecados e justificar de todo o pecado, nos conduzindo à presença do Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Atos 4, 32 a 33, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, queridos, a nossa comunhão hoje deve ser com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. E debaixo desta comunhão, a nossa comunhão uns com os outros, seja na igreja, seja no trabalho, seja no lazer, seja no andar das ruas, nós temos que ter comunhão com todos os homens. Mas nós temos que aprender com a comunhão da igreja primitiva, perseverar na comunhão, no partir do pão,
e nas orações. Compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado. Se você tem algo que pode ajudar alguém, estenda a mão, ajude, compartilhe as bênçãos e viva a doutrina da palavra de Deus e tenha temor e reverência à sua palavra. E através da fé e do testemunho, viva esta comunhão para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e para todos sempre. Vamos orar encerrando? Senhor, graças te damos. Queremos viver esta comunhão, perseverando na tua presença, perseverando no teu ensino, na tua doutrina, na tua palavra, compartilhando as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E que possamos ter temor e reverência à sua doutrina e à sua presença por meio do Espírito Santo. E desta forma, ó Pai, viver pela fé, testemunhando tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E esta comunhão que é viva e agradável em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre.